Ela sentou-se na última fileira da igreja com o corpo curvado, os olhos fixos na cruz dourada que pendia majestosa sobre o altar, mas que para ela agora parecia um símbolo distante, quase cruel. Maria, mãe da pequena Ana, não chorava apenas pela cadeira de rodas que aprisionava sua filha. Ela chorava pelas lembranças, pelo que fora arrancado de sua vida em um instante cruel, pela sensação de impotência que a consumia desde aquele acidente. Se esta mensagem está falando com você, já deixa o like e se inscreve para mais histórias de fé e propósito. Lembrando que inscritos receberão histórias exclusivas todos os dias. Vamos continuar. Cada soluço que escapava silencioso pelo canto da boca era como se seu coração partisse em pedaços, daqueles que nem o tempo parecia capaz de remendar. Ana era sua luz, a razão pela qual Maria resistia aos dias escuros. Antes, corria pelo jardim da casa com o cabelo esvoaçante, gargalhadas que enchiam a casa de vida e esperança. Agora, aquela menina doce e sonhadora estava ali, imóvel, refém de um destino que Maria ainda não compreendia, ou não queria aceitar. A cadeira de rodas, fria e silenciosa, era como um símbolo da culpa que ela carregava, um peso que nenhum remorso poderia aliviar. Enquanto os cânticos suaves ecoavam, as vozes da congregação se entrelaçavam em uma oração quase desesperada por um milagre. Mas, no íntimo de Maria, uma dúvida mais profunda crescia. Milagres realmente existiam? Ou seriam apenas histórias para confortar os corações aflitos? A madeira do banco rangeu sob seu peso, como se refletisse o seu sofrimento silencioso. Ela apertou a aliança no dedo, um presente do marido que desaparecera da sua vida anos antes. A mesma aliança que agora parecia tão pesada quanto seu coração. Foi então que ele apareceu. O menino mendigo. Um garoto de olhos que pareciam carregar um mistério ancestral, uma calma quase sobrenatural. Os pés sujos que tocavam o chão como se estivessem ligados à terra, mas ao mesmo tempo, a sua presença parecia transcender aquele lugar simples e sagrado. Senhor, posso fazer sua filha andar de novo? Ele perguntou, olhando diretamente para Maria com uma firmeza que a surpreendeu. O silêncio caiu como um manto pesado, espesso, que sufocava o ar. A congregação parou de cantar, como se o próprio tempo tivesse congelado dentro daquela igreja antiga. Maria sentiu o corpo inteiro arrepiar, um frio estranho que subia pela espinha. A voz do menino não era só uma pergunta, era uma promessa, um desafio lançado no meio da dor. Uma brisa inesperada percorreu a igreja, serpenteando entre os bancos, fazendo as velas tremularem e lançando sombras dançantes nas paredes. Um calor estranho, quase palpável, invadiu o recinto. O milionário que estava sentado na primeira fila, sempre tão cético, congelou, os olhos arregalados fixos naquela figura simples, mas carregada de algo que ele não conseguia explicar. Maria segurou a mão da filha com força, como se pudesse transmitir toda sua força para aquela menina que já havia perdido tanto. As lágrimas escorreram novamente, dessa vez misturadas com um lampejo de esperança. Aquela mistura perigosa entre fé e medo. Ela hesitou, queria rejeitar aquilo como um sonho impossível, uma loucura inventada pela dor que a consumia, mas algo naquele olhar, algo naquela promessa inexplicável, tocava uma ferida profunda que ela ainda não sabia nomear. O menino mendigo deu um passo à frente, o rosto iluminado por uma luz invisível que parecia vir de dentro dele. Sua voz, calma e firme, atravessou o silêncio com a força de uma convicção inabalável. Eu sei o que é perder o chão sob os pés, senhora. Eu sei o que é carregar um peso que parece impossível de suportar. Mas, às vezes, a fé é o que nos salva quando tudo mais falha. Maria fechou os olhos, sua mente navegando por um mar de lembranças amargas. A promessa que fizera Ana antes do acidente, o olhar da filha naquele dia fatídico, a culpa que a corroía noite após noite. E, naquele momento, algo dentro dela começou a se romper.
Não era só o sofrimento, era a esperança, a vontade desesperada de acreditar que talvez, só talvez, o impossível pudesse acontecer. Por que você veio até aqui? Perguntou ela, a voz trêmula, quase um sussurro. O menino sorriu, e naquele sorriso havia uma mistura de dor e esperança que fez Maria quase desabar em lágrimas. Porque milagres existem, ele disse, mas eles começam quando alguém acredita que eles podem acontecer. E foi nesse instante que a igreja, silenciosa e reverente, testemunhou uma mudança. O chão parecia vibrar sob seus pés. A cruz dourada brilhou com uma intensidade que parecia iluminar não só o altar, mas também o coração daquela mãe. Maria sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. O que estava prestes a acontecer ultrapassava tudo que ela conhecia, seu passado, suas dores e seus segredos. Era uma prova. Uma batalha que exigiria dela mais coragem do que jamais imaginara. Enquanto os olhares se cruzavam e as velas tremulavam, um sussurro quase inaudível, mas carregado de significado, se espalhou pela igreja. O impossível está apenas começando. E Maria, com o coração acelerado e a respiração presa, sentiu que o caminho que escolheu seguir poderia custar tudo, mas talvez, para salvar Ana, valesse qualquer preço. A dúvida, o medo e a esperança dançavam naquela sala sagrada, enquanto as primeiras gotas de uma chuva fina começaram a cair lá fora, como se o céu também chorasse por aquele momento que mudaria para sempre suas vidas. Mas ainda havia algo que ninguém sabia, algo sombrio que espreitava nas sombras da fé e do milagre, um segredo capaz de transformar tudo em redenção ou destruição. Maria apertou os olhos, lutando contra o choro, mas no fundo sabia. A provação só acabará de começar. A manhã nasceu tímida, filtrada pelas cortinas desbotadas da pequena casa onde Maria e Ana habitavam. O ar parecia pesado, carregado de uma mistura quase palpável de ansiedade e esperança. Maria, com os olhos ainda marejados das noites insones, sentou-se à beira da cama, onde Ana repousava imóvel, seu corpo frágil envolto em lençóis gastos, testemunhas silenciosas de uma dor que parecia eterna. O silêncio do quarto era interrompido apenas pelo leve suspiro de Ana, que de repente, como se despertasse de um sono profundo demais, mexeu o pé. Um movimento tímido, quase imperceptível. Maria prendeu a respiração. O tempo parecia ter parado. O mundo lá fora deixava de existir. O pé que se mexia era mais que um simples gesto. Era um sopro de vida, uma fagulha tênue que reacendia a chama da esperança em seu coração. A mão de Maria apertou a da filha com tanta força que parecia tentar transferir toda sua vontade para aquele gesto quase impossível. É um milagre! Sussurrou, a voz embargada pela emoção, os olhos brilhando como se refletissem todas as estrelas do céu. O passado de Maria pesava sobre ela como uma sombra constante. Viúva jovem, carregava não só a dor da perda do marido, mas o peso de promessas que não sabia se conseguiria cumprir. Ana era tudo o que restava de seu amor, seu único motivo para continuar. Quando a doença cruel tirou a mobilidade da menina, Maria sentiu seu mundo desabar em pedaços. Foram meses de luta, de consultas, orações e lágrimas silenciosas. O rosto sofrido de Ana, marcado pela fraqueza, parecia um espelho da sua própria alma partida. Por isso, aquele movimento, por menor que fosse, reavivava em Maria lembranças de um tempo onde tudo parecia possível, antes da tragédia. No silêncio que se seguiu, a casa pareceu respirar junto delas, como se aquele instante guardasse um segredo sagrado. Maria não ousava falar, tinha medo de quebrar a magia daquele momento. Tentou lembrar das palavras do menino mendigo que havia aparecido dias antes, um estranho que pedia apenas uma chance, uma simples ajuda, e prometera algo além do entendimento. Acredite no impossível, ele dissera, com olhos que brilhavam mais do que a própria rua suja onde vivia.
Mas a esperança de Maria logo encontrou um eco no coração da cidade. O milagre de Ana espalhou-se com a rapidez do vento, incendiando conversas, despertando fé e, claro, inveja. Os vizinhos, os conhecidos, até mesmo aqueles que nunca haviam demonstrado interesse na família, começaram a aparecer, carregando olhares cheios de esperança e curiosidade. Alguns queriam tocar Ana, outros, apenas presenciar a prova viva de um milagre que parecia romper a dureza daquela vida. No entanto, nem todos estavam dispostos a acreditar. A cidade tinha também seus juízes implacáveis, seus céticos de plantão. E entre eles, surgiu o homem de terno, um símbolo da racionalidade fria e do ceticismo impiedoso. Conhecido por sua língua afiada e críticas mordazes, ele chegou como um vendaval, disposto a apagar aquela chama de esperança com sua voz fria e certeira. Isso é fraude, anunciou, sua voz cortante atravessando o murmúrio dos curiosos, impondo um silêncio pesado na sala improvisada para receber os visitantes. Maria sentiu o corpo gelar, como se a presença do homem arranhasse diretamente sua alma. Segurou Ana com mais força, seu medo e fé se misturando em uma confusão dolorosa. Por dentro, seu coração batia descompassado, dividida entre a necessidade de proteger a filha e a vontade de gritar ao mundo que aquilo era real, que a dor havia começado a ceder. O homem de terno não parava por aí. Suas palavras ecoavam no espaço, uma enxurrada de dúvidas e acusações que ameaçavam derrubar tudo que Maria havia reconstruído com tanta dificuldade. Vocês estão enganando a si mesmos, continuava, com o olhar gelado que parecia não dar espaço para nenhuma esperança. Milagres não acontecem. Isso é apenas desejo, ilusão, manipulação. Maria sentiu as lágrimas começarem a queimar seus olhos, mas se conteve. Sabia que naquele momento, qualquer demonstração de fraqueza poderia ser usada contra elas. Ana, ainda com a fragilidade que a tornava quase uma criança presa em um corpo pequeno, olhou para a mãe. Era como se quisesse dizer, não desista, estamos juntas. Mas o impacto daquela visita se revelou muito mais profundo do que Maria imaginava. Naquela mesma tarde, um envelope discreto foi deixado na porta da casa. Maria o abriu com mãos trêmulas. Dentro, uma mensagem escrita à mão, palavras que pareciam carregar um peso invisível, uma ameaça velada que fazia o sangue congelar nas veias. Nem tudo é o que parece, Maria. Cuidado com quem confia. Nem todo milagre é divino. O recado parecia simples, mas carregava uma promessa sombria. Quem teria enviado aquilo? E, mais importante, o que significava? Maria sentiu um calafrio, uma sombra de dúvida que até então não ousava admitir. Naquele instante, Ana se mexeu novamente, desta vez com um pouco mais de força, e um leve sorriso surgiu em seus lábios pálidos. Mãe, sussurrou, quase como uma súplica, eu não quero mais medo. Maria olhou nos olhos da filha, e foi ali, naquele instante de pura fragilidade, que uma decisão foi tomada. Elas lutariam, não importava o preço. Mas o que ninguém sabia ainda era que aquela mensagem era apenas o começo. Uma teia de segredos, traições e escolhas difíceis estava prestes a envolver Maria e Ana, desafiando não só a fé da cidade, mas a própria essência do que significa acreditar. E assim, enquanto as sombras cresciam, o milagre inesperado tornava-se um mistério ainda maior, um convite para mergulhar nas profundezas da alma humana, onde dor e esperança se entrelaçam numa dança perigosa e irresistível. Maria fechou os olhos, sentindo a respiração da filha sobre sua mão, e sussurrou para si mesma. Seja o que for, vamos enfrentar juntas, até o fim.
E naquele silêncio pesado, um presságio pairava no ar. O verdadeiro teste ainda estava por vir. A carta repousava sobre a mesa com uma quietude que parecia ameaçadora. Maria a encarava, como se a simples presença daquele pedaço de papel fosse capaz de abalar tudo o que ela acreditara até então. As palavras, "nem tudo é o que parece", ecoavam em sua mente, como uma sentença silenciosa, uma dúvida sussurrada no seu ouvido que nem mesmo ela sabia de onde vinha. Era um enigma cruel, um convite à incerteza que ela não estava preparada para aceitar. Ela sentiu as mãos trêmulas, o coração acelerado, uma mistura estranha de medo e curiosidade. Aquela frase tinha o poder de abrir uma fresta na muralha que ela havia construído em volta de seus sonhos. Maria fechou os olhos, tentando buscar forças no passado, mas as lembranças a afogavam. O abandono do pai, a promessa feita à mãe na cama de hospital, a solidão que nunca lhe deu trégua. E agora, no meio daquele caos, a sensação de estar sendo traída. Por quem? Por quê? Lá fora, a praça fervilhava de murmúrios. As pessoas se agrupavam em pequenos círculos, falando baixo, trocando olhares carregados de julgamento. Alguns falavam com a fé inabalável de quem encontra força no impossível, outros, com o olhar cético e a voz afiada do desdém. Maria se sentia uma ilha solitária em meio à tempestade de opiniões. Cada palavra, cada suspiro, cada olhar parecia atravessá-la como uma lâmina invisível. "Você está certa de que deve continuar?" A voz de Ana, rouca e firme, quebrou o silêncio, trazendo-a de volta à realidade. Ana, mesmo com a perna ainda fragilizada, dava passos hesitantes, como quem caminha sobre um campo minado de dúvidas e dor, tentando manter o equilíbrio. Maria olhou para a amiga, a única que lhe restava, que parecia carregar consigo a força de 1000 mulheres. A luta silenciosa de Ana era um reflexo de sua própria batalha interna. Havia tanta coisa em jogo, a esperança de transformar vidas, o medo da humilhação pública, o fantasma da descrença rondando seus pensamentos. Ela pensou em desistir, afundar-se na sombra da incredulidade, permitir que o desânimo esmagasse seus sonhos. Quase cedeu, fechou a porta para o futuro, deixou as lágrimas rolarem silenciosas pelo rosto cansado. Mas algo dentro dela se recusava a apagar a chama. Era uma força tênue, uma coragem que nascia da dor e do amor, uma voz que dizia, ainda caminho, ainda chance. Quando a noite já caía, e Maria sentava-se, exausta, no banco da praça, seu celular vibrou com uma notícia inesperada. Uma denúncia anônima havia sido entregue à imprensa. A reportagem prometia escancarar segredos, dúvidas, acusações que poderiam derrubar tudo. O que estaria escondido nas sombras daquele caso? Quem tinha interesse em destruir a fé que ela tentava alimentar? Maria sentiu o peso do mundo sobre os ombros, um turbilhão de emoções conflitantes. A dor da suspeita, a luta pela verdade, o medo de perder o pouco que ainda tinha, tudo misturado numa tempestade que parecia prestes a engolir sua alma. Naquele instante, olhando para o céu escuro, com as luzes da cidade brilhando distantes, Maria fez uma promessa silenciosa. Não importava o que viesse, ela iria lutar. Pois, às vezes, a maior batalha não está fora, mas dentro do próprio coração. E o próximo capítulo dessa história, ela sabia, estava prestes a virar uma página inesquecível. O sol ainda tímido espreguiçava seus primeiros raios sobre a praça central, quando Maria já sentia o coração pulsar descompassado dentro do peito. Era o dia da prova pública, o momento que poderia mudar tudo, ou destruir o pouco que haviam conquistado. Ao seu lado, Ana apertava a mão do menino mendigo,
seus dedos trêmulos revelando uma mistura de esperança e medo que nenhum deles conseguia disfarçar. Maria olhou para Ana. Aquela mulher, que até pouco tempo atrás tinha sido uma desconhecida em sua vida, carregava agora uma história tão profunda e dolorosa que quase a fazia perder o fôlego. Ana tinha perdido o marido num acidente trágico, uma perda que a transformou, despedaçando seus sonhos e deixando-a confinada à cadeira de rodas, condenada ao silêncio de uma existência invisível. O menino mendigo, por sua vez, era mais que um rosto na multidão. Era o reflexo da própria vulnerabilidade da vida, das injustiças que teimavam em se acumular sobre quem já não tinha nada. O público era uma massa impaciente, feita de rostos marcados pelo ceticismo e pela esperança em doses variadas. Eles tinham ouvido histórias, tinham visto promessas, mas ali, naquele instante, a dúvida reinava soberana. Maria sentiu o peso da responsabilidade. Não podia falhar, não poderia decepcionar aquela gente que, no fundo, queria acreditar. Ana, sentada numa cadeira simples, olhava fixamente para Maria com olhos que brilhavam mais do que a luz do sol que aos poucos aquecia a praça. Aquelas pupilas guardavam um mar de emoções não ditas. Medo, vontade de vencer, a vontade de provar para si mesma e para o mundo que ainda era capaz. Maria percebeu o tremor nas pernas de Ana, a hesitação quase imperceptível quando a mulher tentou se erguer. Eu sei que você consegue, Ana, sussurrou Maria, com a voz embargada, ao mesmo tempo que seu coração ameaçava saltar pela boca. O silêncio caiu, pesado, como se o ar tivesse sido sugado de toda a praça. Cada pessoa ali, cada olhar atento, cada respiração suspensa, era um convite à espera do impossível. Ana deu o primeiro passo. O chão parecia mais firme sob seus pés trêmulos. O segundo passo veio lento, hesitante, mas firme. Uma onda de choque percorreu a multidão. As lágrimas começaram a brotar nos olhos de muitos, lágrimas de incredulidade, de esperança reacendida, de emoção pura. Ana andava. Os aplausos explodiram como um trovão, misturados a gritos de alegria e abraços apertados entre desconhecidos. Maria mal conseguia acreditar, e o menino mendigo sorriu pela primeira vez em semanas, os olhos brilhando com uma luz nova, quase mágica. Mas no meio daquele êxtase, uma sombra se aproximava sorrateira, fria e cortante como uma lâmina invisível. No meio do clamor e da festa, um papel deslizou por entre as mãos da organização. Uma denúncia anônima, seca e cruel, com acusações claras. Fraude. Tudo seria uma farsa. O murmúrio que tomou conta da praça foi mais assustador do que o silêncio que veio antes do milagre. Os olhos que sorriam agora se encheram de dúvida. Os aplausos viraram cochichos desconfiados. Maria sentiu o corpo gelar, como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Ana, ainda de pé, pareceu vacilar, a força que a tinha feito andar se desmanchando diante do peso da suspeita. Isso não pode ser verdade, gritou uma mulher da multidão, a voz embargada pela mistura de raiva e decepção. Quem teria coragem de fazer isso? Sussurrou o menino mendigo, olhando para Maria com uma inocência dolorida. Maria queria responder, defender Ana, provar que tudo era real. Mas as palavras não saíam. No fundo, uma angústia profunda crescia, porque aquele momento que deveria ser a redenção de todos agora se transformava numa batalha muito maior. Não era apenas um passo, uma vitória física. Era um combate contra a desconfiança, o preconceito, o medo de acreditar. Eles vão querer provas, Maria. Ana disse baixinho, a voz frágil como um fio de seda, mas carregada de um cansaço que vinha de anos de luta solitária. Maria se ajoelhou ao lado dela,
segurou suas mãos, tentando transmitir a coragem que faltava. Nós vamos mostrar que não há mentira aqui. Não vamos deixar que a dúvida apague o que a verdade construiu. Mas dentro de si, Maria sabia que não seria fácil. Aquela denúncia anônima não vinha do nada. Havia vozes poderosas contra eles, interesses escusos que não aceitavam a possibilidade de um milagre, de uma transformação verdadeira vinda dos lugares mais humildes. Enquanto a multidão se dividia entre os que acreditavam e os que suspeitavam, Maria viu um homem vestido de terno no fundo, observando tudo com olhos frios e calculistas. Um inimigo silencioso, invisível, que talvez estivesse pronto para destruir o sonho antes mesmo que ele pudesse florescer. Ana baixou a cabeça, lágrimas escorrendo silenciosas. Maria abraçou com força, sentindo a dor que ia além do corpo, uma ferida profunda na alma. Prometo que não vamos desistir, murmurou Maria, a voz embargada, mas firme. O vento trouxe uma nova tensão ao ar. A praça, que instantes atrás vibrava com esperança, agora se tornava um campo minado de incertezas. E enquanto a multidão começava a se dispersar, um sussurro percorreu o ar, deixando no peito de Maria um frio que ninguém via, mas que parecia engolir tudo. E se o milagre não for verdadeiro? O menino mendigo olhou para Ana, seus olhos grandes e cheios de perguntas que ninguém tinha coragem de responder. Maria sentiu que, a partir daquele momento, nada mais seria como antes. A verdadeira prova estava apenas começando, não só para Ana, mas para todos eles. E no silêncio que se instalou, a promessa de um confronto maior pairava no ar, aguardando para explodir na próxima página daquela história que já não era mais só deles, mas de toda a cidade. A incerteza se transformava em um nó apertado na garganta de cada um ali presente, e Maria sabia que o milagre, verdadeiro ou não, tinha desencadeado uma tempestade da qual ninguém conseguiria escapar. Fim do capítulo. Maria decidiu enfrentar tudo. Contra a opinião pública, contra o medo, contra a dúvida. Era como se uma tempestade inteira se formasse dentro dela, um turbilhão de emoções que quase a derrubava, mas, desta vez, ela não iria recuar. Não podia mais. Depois de tudo que perderá, o olhar frio dos vizinhos, as palavras afiadas dos parentes, e aquela ferida aberta dentro do peito, onde guardava o medo de não ser suficiente, Maria sentia que só lhe restava um caminho, seguir adiante, ainda que as pedras no caminho fossem tantas e tão pesadas. Aquelas noites insones, em que chorava silenciosamente agarrada à imagem desbotada do filho perdido, agora se transformavam em combustível para a luta que travava contra o impossível. No hospital, o cenário era outro mundo. As paredes brancas e frias contrastavam com o calor sufocante que se acumulava no peito de Ana. Ela estava ali, sozinha, firme, a mulher que já enfrentará tantas tempestades, agora dando o último passo que tanto temera. Ana não era só a irmã dedicada, era também a guardiã de um segredo pesado, um segredo que carregava desde a infância, quando viu seu próprio pai sucumbir à doença e à desesperança. Aquela mesma dúvida que a corroía agora ameaçava sua fé com uma força avassaladora. Ela sabia que aquele momento poderia decidir tudo. Era a prova que precisava, não só para si, mas para Maria, para o menino e para todos que acreditavam em algo maior do que a lógica fria da medicina. Enquanto isso, na penumbra do corredor vazio, o menino mendigo reapareceu, sorrindo com uma luz nos olhos que parecia iluminar até os cantos mais escuros da alma. Ele era mais que uma criança sem destino, era um enigma vivo, uma esperança que insistia em desafiar a razão. A voz dele soou suave, quase um sussurro, mas cheia de uma força inexplicável. A fé é a força que move o impossível,
disse ele, como quem revela um segredo guardado há séculos. Maria sentiu seu coração explodir em gratidão, uma emoção tão intensa que parecia queimar por dentro, dilacerando todas as amarras do medo e da dúvida. Mas, ao mesmo tempo, uma pergunta dolorosa permaneceu suspensa no ar, como um desafio cruel. Você conseguiria manter a fé quando tudo ao seu redor parece querer destruir seus milagres? Maria fechou os olhos por um instante, sentindo a respiração falhar. Ela lembrava dos dias em que se sentirá invisível, uma sombra apagada pela dureza do mundo. Lembrava da perda do marido, da solidão dos meses intermináveis em que a esperança parecia um luxo impossível. Lembrava de como foi quase abandonada pela própria filha, que não compreendia a força que a mãe carregava para continuar. Cada cicatriz no seu corpo e na sua alma era uma história de luta silenciosa, um grito calado que apenas ela ouvirá. Ana, por sua vez, sentia o peso da responsabilidade esmagar seu peito. Ela sabia que aquele momento era decisivo. O olhar perdido da médica, o silêncio tenso dos enfermeiros, tudo conspirava para transformar a esperança em desespero. Mas havia algo em Maria, naquela mulher que se recusava a desistir, que lhe dava forças para continuar. Era um pacto silencioso entre elas, uma aliança feita de dor e fé. Ana lembrou-se das noites em claro, das preces sussurradas na escuridão, dos momentos em que quase desistira, mas encontrou em Maria a coragem que parecia ter perdido para sempre. O menino mendigo, aquele que muitos chamavam de fantasma das ruas, aproximou-se mais. Seus olhos brilhavam com uma sabedoria que não deveria pertencer a alguém tão jovem. Ele falava como se soubesse dos segredos do universo, dos caminhos tortuosos que a fé precisa trilhar para resistir. Não é fácil acreditar quando tudo desaba, confessou ele, com uma voz que parecia carregar o peso de vidas inteiras. Mas é quando a fé está mais frágil que ela mostra sua verdadeira força. E é nesse instante que os milagres realmente acontecem. Maria sentiu uma lágrima escorrer, quente e desesperada, quebrando o silêncio entre eles. Ela queria perguntar tantas coisas, mas as palavras ficaram presas na garganta. Ao seu redor, as vozes do hospital pareciam distantes, como se o tempo tivesse parado para aquele encontro sagrado. Ana entrou na sala, o semblante carregado, os olhos marejados. Aproximou-se devagar, quase hesitante, mas encontrou em Maria uma resposta silenciosa, uma força renovada. Ambas sabiam que aquela batalha não era só pela vida do paciente, mas pela alma de cada uma delas. Maria. Ana começou, a voz embargada. Eu sei que parece impossível. Mas acredite, você não está sozinha. Aquelas palavras ecoaram como um bálsamo, uma promessa não dita de que, apesar do medo e da dor, a esperança ainda vivia. Mas naquele instante, um telefonema inesperado interrompeu a paz frágil. O olhar de Ana mudou. Algo na voz do interlocutor fez seu rosto empalidecer. Maria, precisamos falar, disse ela, fechando a porta atrás de si, o silêncio pesando no ar. Maria ficou sozinha com o menino, o sorriso dele agora carregado de uma tristeza profunda. A fé que move o impossível, às vezes exige um preço, murmurou ele, antes de desaparecer na sombra do corredor. O coração de Maria disparou. A dúvida, o medo, a esperança, tudo misturado numa tempestade emocional que ameaçava engoli-la. Seria a fé suficiente para superar as forças invisíveis que pareciam querer destruir tudo aquilo? E ela sabia, lá no fundo, que essa pergunta ainda não tinha resposta. Mas, por algum motivo inexplicável, estava pronta para descobrir.
ainda que o caminho fosse mais difícil do que jamais imaginara. No silêncio daquela noite, com a cidade dormindo ao redor, Maria sentiu que estava prestes a enfrentar a maior prova de sua vida. E que nada, nem mesmo o medo, nem a dúvida, nem o julgamento alheio, poderia deter uma fé reinventada. Mas a pergunta que ecoava no seu peito era uma só, cruel e insistente. Até onde ela estaria disposta a ir para salvar aquilo em que acreditava? Os jornais já não podiam mais negar. Ana andava. Não era um simples movimento de passos. Era o renascer de uma mulher que, por tanto tempo, viveu presa dentro de si mesma, entre sombras e silêncios que só ela conhecia. Cada palavra da matéria, cada manchete exaltava milagre da perseverança, mas poucos podiam imaginar o que realmente significava aquele andar tímido, mas firme, que rasgava a linha invisível entre a dor e a esperança. Maria, por sua vez, tornou-se algo mais que um símbolo. Tornou-se o pulsar de uma cidade inteira. Seu sorriso não era mais apenas o de uma menina, era o rosto da fé renascida, da possibilidade real de que, mesmo em meio ao caos, o bem pode vencer. As pessoas começaram a enxergar nela o que desesperadamente procuravam para si, a luz que chega depois de uma noite interminável. E o menino mendigo? Ah, o menino mendigo! Ele desapareceu do bairro tão silenciosamente quanto chegará, mas deixou para trás um rastro que ninguém conseguia apagar. Não eram apenas suas histórias de sobrevivência ou seu olhar que arrancava lágrimas. Era o que ele representava, a urgência da mudança, a necessidade de olhar para o próximo com olhos humanos, sem medo ou indiferença. A vida mudou para sempre naquela cidade que, antes, parecia condenada à tristeza. O milionário, que congelara diante do pedido daquele menino, como se seu mundo inteiro tivesse desmoronado, agora era um homem irreconhecível para todos que o conheciam. E para ele mesmo. Lágrimas não mais de medo ou culpa, mas de redenção. Ele não podia mais fechar os olhos para as feridas do mundo, para os rostos invisíveis da miséria. Doava sua fortuna não para ser visto, não para ostentar, mas para aliviar as dores que carregava no coração, aquelas que só a empatia profunda pode curar. A fé que antes parecia apenas um sussurro, um eco distante em templos vazios, agora se espalhava pela cidade como uma chama indomável. Curava feridas invisíveis, aquelas que a gente carrega sem que ninguém saiba, os medos, as cicatrizes da alma, as solidões abafadas por máscaras de normalidade. Ana sabia que aquele momento era mais que um passo físico. Era o primeiro passo para uma vida que ela sonhava em ter, mesmo quando acreditava que nunca mais seria possível. Sentia cada músculo rebelde se mexer, cada dor antiga acordar para ser confrontada, e, pela primeira vez, ela sentia-se viva dentro daquela fragilidade. Lembrou-se do passado que parecia enterrado para sempre, mas que a cada movimento, a cada gota de suor, retornava em imagens vívidas. A infância marcada pela perda da mãe, aquela ausência tão brutal que fez seu coração congelar em medo e solidão. A adolescência de silêncio, onde o pai a abandonou sem explicações, deixando um vazio que Ana tentou preencher com lágrimas e desespero. E a decisão dolorosa, tomada tantos anos atrás, de nunca mais confiar em ninguém. Eu pensei que nunca voltaria a andar. Sussurrou para si mesma, com os olhos marejados, como se contar sua verdade fosse a última barreira para quebrar. Maria estava ao seu lado, segurando sua mão com força, como se transmitisse não só apoio, mas a força de 1000 corações batendo em uníssono. Sabia da luta silenciosa da amiga. Sabia dos medos que Ana escondia atrás do sorriso tímido. Ana. Sua voz tremia, carregada de emoção. Você não está sozinha. Nunca esteve.
Eu acredito em você. Acredito que essa nova vida vai ser maior do que tudo que já passamos. As palavras foram como um bálsamo, mas também uma faísca de medo. Porque com a esperança, vinha o risco. O risco de se machucar de novo, de se desapontar. Ana olhou para Maria, hesitando, e viu refletido naquele olhar uma mistura de coragem e incerteza. Enquanto isso, longe dali, o milionário caminhava em seu escritório imenso, cercado de decisões que agora tinham um peso diferente. Ele não era mais o homem frio, distante, que viu um menino pedir ajuda e virou o rosto. Havia em seu peito uma chama que queimava, não de poder, mas de responsabilidade. As doações que fazia, as reuniões com ONGs, as visitas silenciosas a abrigos, tudo aquilo não apagava as noites em que acordava suando frio, lembrando do pedido simples e sincero que ele ignorara. O que eu fiz? Murmurava em voz baixa, como um pedido de perdão que ninguém podia ouvir, a não ser ele mesmo. A fé que ele havia perdido no próprio valor, ressurgia agora como um chamado maior. Um convite para ser não apenas um homem de negócios, mas um homem de coração. Na cidade, as pessoas começaram a sentir essa mudança quase palpável. O sussurro da esperança se transformava em uma melodia coletiva que embalava os dias difíceis. No rosto das crianças, nos olhos dos idosos, nas mãos calejadas dos trabalhadores, havia uma nova luz, uma fé silenciosa, mas imensa. Maria sentia o peso daquele momento em sua própria alma. A menina que um dia foi só abandono, agora carregava o fardo e a bênção de ser a esperança que tantos buscavam. A cada sorriso que dava, a cada palavra de conforto, sentia uma mistura de orgulho e medo. E se eu não der conta? Perguntava-se à noite, quando o silêncio era maior que a coragem. Mas então, lembrava do menino mendigo, do olhar triste que a chamou para mudar. Era um lembrete cruel, mas também precioso. A mudança começa dentro de cada um, mas precisa ser compartilhada para que se torne verdadeira. Ana olhou para Maria com uma mistura de gratidão e uma dúvida que apertava o peito. Era um sentimento contraditório. Queria se lançar no novo, mas temia perder o que tinha conquistado. E se tudo isso for só um sonho? Confessou, sua voz quase um sussurro. Maria apertou a mão da amiga, quase como se quisesse atravessar aquele medo junto com ela. Ana, às vezes, a gente só pode escolher caminhar, mesmo sem saber onde vai dar. Porque o que importa é não ficar parada. E você já mostrou que tem mais força do que imagina. Um silêncio tomou o ambiente, carregado da promessa de um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. E ali, naquele instante, enquanto a cidade respirava a fé renovada e as vidas entrelaçadas pela dor e pela redenção, ninguém percebeu que uma sombra silenciosa observava. Um segredo do passado estava prestes a emergir, ameaçando o que parecia imutável. Porque, no fim, a vida é isso, uma dança delicada entre o que mostramos e o que tentamos esconder, entre a esperança e o medo, entre o amor que queremos dar e o que ainda temos medo de receber. E a próxima virada, como uma tempestade à espreita, já se aproximava. Ana cresceu forte e feliz, seu sorriso iluminando tudo à sua volta. Mas ninguém poderia imaginar o peso que ela carregava por trás daqueles olhos brilhantes. Maria, sua mãe, sempre soube que aquele momento, quando o menino mendigo, com suas mãos calejadas e olhar profundo, pediu permissão para fazê-la andar, não mudará apenas a vida delas, mas de toda uma comunidade. Era como se uma fagulha tivesse acendido um fogo antigo, capaz de aquecer corações congelados pela dor e pela desesperança. Naquela noite, Maria não dormiu. Sentada à beira da cama,
Revivia cada instante daquela cena com uma mistura de incredulidade e gratidão. Ela lembrava do garoto, um menino que havia crescido entre ruas sujas, abandonado pelo mundo, mas que carregava em seu peito uma esperança silenciosa, quase sagrada. Maria sentirá algo diferente quando ele tocou a mão de Ana. Não era só um gesto de ajuda, mas uma promessa de mudança, um elo invisível entre suas almas. Ana, você não sabe o quanto você é forte, sussurrou Maria, acariciando os cabelos da filha. Nem eu sabia, até aquela noite. E você? Você nos ensinou a acreditar de novo. Ana virou-se lentamente para a mãe, e naquele olhar havia mais que ternura. Havia compreensão de quem conhecera a dor, mas recusava-se a ser definida por ela. Mãe, eu tenho medo, disse a menina, sua voz tremendo, como se confessasse um segredo antigo demais para guardar sozinha. Medo de não ser suficiente, de não merecer, daquele menino, daquele mundo. Será que eu realmente mereço tudo isso? Maria apertou as mãos da filha, sentindo o peso daquele medo crescer entre elas. Havia um passado que ninguém falava, a doença que quase tirou Ana dali, o silêncio dos médicos, as noites intermináveis na escuridão do quarto. E havia a culpa, a dor que Maria carregava por não poder proteger a filha daquele mundo que tantas vezes parecia cruel demais. Você merece, respondeu com firmeza, embora o próprio coração duvidasse. Merece porque lutou. Porque, mesmo quando tudo parecia perdido, você não desistiu. E porque aquele menino, ele viu em você algo que ninguém mais viu. As palavras pairaram no ar, e por um instante, mãe e filha ficaram em silêncio, conectadas não só pelo sangue, mas por uma fé recém-descoberta. Uma fé que não precisava ser explicada, só sentida. Naquela mesma comunidade, as mudanças começaram a surgir como pequenas ondas, levando esperança onde antes só havia desolação. O menino mendigo desapareceu, como um mistério, deixando para trás apenas a lembrança daquele toque que parecia ter acordado a cidade inteira. Pessoas começaram a se olhar com mais carinho, a ajudar umas às outras, a acreditar que milagres não eram apenas histórias distantes, mas possibilidades reais. Maria sabia que nem todos estavam prontos para essa transformação. Havia quem duvidasse, quem preferisse fechar os olhos para a dor e o sofrimento, quem acreditasse que aquela sorte era apenas um acaso. Mas para ela, para Ana, para aqueles poucos que ousaram sonhar, a vida já não seria a mesma. E no fundo do coração, Maria carregava um segredo que ainda não tinha coragem de revelar. Um segredo que poderia mudar tudo, ou destruir o pouco que havia sido reconstruído. Naquela noite, enquanto o silêncio da casa abraçava mãe e filha, Maria sentiu uma sombra passar pela janela. Não era um vento qualquer, nem um simples movimento das árvores. Era como se o passado, com toda sua dor e mistério, estivesse prestes a bater a porta mais uma vez. Ana, ainda adormecida, parecia alheia à tempestade que se formava. Mas Maria sabia, o verdadeiro desfecho daquela história ainda estava por vir. Porque milagres, afinal, não são apenas um ato único, mas uma sequência de escolhas, de fé, de coragem e, às vezes, de sacrifícios que ninguém vê. E você? Quando foi a última vez que acreditou em um milagre? Será que a fé pode realmente mover montanhas, mesmo quando a lógica insiste em dizer o contrário? Enquanto Maria fechava os olhos, um arrepio percorreu sua espinha. O que ela não sabia era que aquele menino, o garoto do sorriso triste e das mãos calejadas, voltaria, e não sozinho. Aquela comunidade, aquela pequena fagulha de esperança, estava prestes a enfrentar o maior teste de suas vidas.